seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na Criar. O ArquiDecorCast é um espaço criado para conversar sobre arquitetura, design, mercado e histórias por trás dos projetos. Um convite para olhar a arquitetura de um jeito diferente, porque no fim não se trata apenas de espaços bem resolvidos, mas de como as pessoas vivem, sentem e se conectam dentro deles. E hoje eu recebo uma arquiteta que traduz exatamente isso nos seus projetos e que inclusive é um dos destaques da revista Clube Casa Home. Magda Vale é arquiteta e urbanista com especialização em design interiores na França, com atuação profissional desde 2002 com projetos em todo o Maranhão e algumas atuações a nível nacional e internacional. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Pra gente começar, Magda, conta pra gente um pouquinho, da sua carreira, do seu trabalho. Bem, eu vivo a arquitetura desde 2002, quando me formei, porque foi a minha primeira formação. Não tinha intenção nenhuma de me formar em arquitetura, mas, como eu digo, a arquitetura me escolheu. Foi um caminho que eu fui traçando e, sabe, eu já tenho mais de 20 anos de atuação. E naquela época a gente tinha duas opções. Ou a gente seguia a carreira jurídica ou a gente seguia a carreira médica. Só que eu não queria nenhuma coisa nem outra. E chegou aquele momento onde eu precisava escolher. Meus pais moravam no interior, iam me mandar para a capital e eu tinha que escolher. Tinha que já traçar o destino numa idade muito nova. Mas eu tenho um irmão, que na época fazia desenho industrial. Hoje o curso da UFMA ele é chamado de design, mas na época era desenho industrial. Então assim, eu olhava o que ele fazia e aquilo me despertou para um universo inconhecido, que eu não conhecia, mas que eu acabei me apaixonando e decidi, muito nova, sem conhecer a profissão, que eu iria fazer arquitetura. Bem, fiz o vestibular, passei, e aí foram 5 anos de formação e a cada ano eu me apaixonava mais pela profissão e sabia que estava no lugar certo. E o meu pai sempre dizia, tem certeza de que é isso que você quer? Você não quer seguir outra carreira, pensar em outra coisa? Não, eu disse assim, não, eu me achei, eu me encontrei. Então, para mim, isso foi muito gostoso, viver a arquitetura, fiz Universidade Estadual do Maranhão e, assim, foi um excelente curso. Eu tinha uma gama de professores, assim, que me enriqueceram demais a minha formação. E depois de uma formação nacional, eu parti para uma especialização no exterior. E, mais uma vez, a escolha foram as circunstâncias, o lugar que eu fui morar. Eu fui morar numa cidadezinha perto, era a cidade onde os reis escolhiam para fazer suas casas de veraneio, a oeste de Paris. E lá tinha a Escola de Belas Artes. E tinha uma opção onde eu poderia me especializar em design voltado para a arquitetura de interiores. Pronto, mais uma vez a arquitetura, dessa vez o design me escolheu e eu fiz essa especialização em design e foi maravilhoso. Queria te fazer uma pergunta sobre projeto referência. O que você acha que precisa ter no projeto para ele se tornar destaque? Nossa, essa pergunta ela é profunda, mas eu acho que eu vou resumir. A arquitetura nasce da escuta e esse projeto, para ele se tornar referência, ele tem que resolver o problema do cliente, realizar o sonho do cliente e refletir o cliente. Então, eu acho que a referência ela vem disso. Existem linhas e arquitetos que pensam de formas distintas. Alguns trabalham essa questão da referência com a marca própria. Mas outros vão por um caminho completamente diferente, que é o caminho que eu escolhi. Para mim, o que me torna referência? É uma arquiteta que soluciona o problema do cliente, sabe? E vai além daquilo que o cliente pede. Às vezes o cliente, nem ele sabe ao certo o que ele quer,
entendeu? Então, a experiência nos faz entender a fala do cliente, sabe? E entregar para ele aquilo que nem ele imaginava que ele necessitava. E para mim é isso, para mim é a resposta mais próxima, né? Porque eu acho que perfeição não existe, né? Essa coisa de dizer que existe perfeição, não. A gente está em constante, né, mutação, a gente evolui, né? As nossas necessidades mudam. A cada arquitetura, uma nova situação, sabe? A cada situação, uma nova arquitetura. Essa é a frase de um francês que eu adoro, João Nouvel. E ele fala disso. E cada necessidade e cada momento da vida exige algo. E a arquitetura vem como resposta. Entendeu? Então, quando a arquitetura ela entra como uma resposta para a necessidade do cliente, eu acredito que aí ela vira referência. Entendeu? Penso muito dessa forma. E você, é muito comum nos seus projetos essa questão do cliente não saber o que quer e ao longo desse trabalho você ir entendendo e sendo até uma surpresa para ele? Nem sempre, nem sempre. Tem gente que sabe exatamente o que quer. Né? Ou o que não quer, né? Ou o que não quer, exatamente. Sabe o que quer e o que não quer, o que gosta e o que não gosta. Né? Isso acontece. Eu já tive um cliente que me contratou para fazer uma casa que ele chegou com uma área. E eu disse, mas como foi que você chegou nessa área? Né? Ele era de uma área que não tinha nada a ver com arquitetura, né? E aí eu disse, como você chegou nessa área? Ele, eu já comprei muitos imóveis e a gente recebe, né, aqueles panfletos e tem área disso, área daquilo. Eu fiz um cálculo e imaginei que a minha casa teria essa área. E, de fato, a gente fez a casa e a casa tinha mais ou menos a área que ele pensava. Mas tem outros clientes que chegam, inclusive com um vocabulário não muito assertivo a respeito da arquitetura, e te pede algo e tu não conhece aquele cliente, porque quando você conhece um cliente é fácil, né? Tu já pula a etapa de briefing porque tu já sabe o que aquele cliente gosta. Mas quando você não conhece, que é a grande maioria, você vai briefar aquele projeto, vai entender o que o cliente quer, a necessidade do cliente. E tem clientes que falam pra gente coisas que já aconteceu. De eu seguir elaborando um projeto mediante aquilo que o cliente me pediu e na primeira apresentação ele não se viu. Daí a gente foi entender, aí é que eu te disse, né, que a experiência faz a gente entender as entrelinhas, aquilo que o cliente nem sempre consegue comunicar. Mas assim, existem clientes e clientes, são muitas situações, né, e cabe a nós, né, nos desenrolar e realmente compreender qual é a demanda do cliente para atender da melhor forma possível. Agora vamos falar do que a gente não vê, mas que muda, né, completamente ali o resultado final. Na sua prática, o que diferencia uma marcenaria premium de uma loja de móveis planejados? Bem, eu acho que em primeiro lugar, o acabamento. Por quê? Por mais que uma marcenaria premium já detenha um maquinário diferenciado, ela não tem tudo. E talvez ela não tenha também toda a gestão e o pessoal qualificado para executar, sabe, as coisas como devem ser. Então, querendo ou não, existem falhas e essas falhas elas são percebidas, né, no acabamento. Às vezes é o transporte da peça, a forma como a peça ela é envelopada para o transporte, entendeu? Às vezes, sabe, um elemento que os planejados usam, né, e as marcenarias premium não usam, lá no final, na hora que a gente vai fazer aquela revisão, aquela vistoria final do móvel, a gente percebe, entendeu? Uma pintura, um tipo de pintura. Então, eu acredito que é mais a nível de... E também a própria engenharia do móvel. Quanto maior uma indústria, ela tem setores específicos que cuidam disso, né? E a gente precisa entender que o móvel, existe uma engenharia para ele. O cálculo do pistão apropriado, das corrediças, o tamanho das peças, né? O que cada peça, o que cada desenho que a gente propõe nos nossos projetos, o que aquilo puxa como ferragem, como aquilo que está oculto dentro do mobiliário. Então, essa engenharia
construção do móvel, ela também é diferenciada. E você teve a oportunidade de conhecer, né, nossa fábrica. Sim. E ver os processos ali de perto para entender como funciona ali cada etapa, né? Então, realmente é algo assim grandioso, né? Uma grande indústria, ela não funciona sem organização. Então, eu acho que a organização também, né? A sistemática das coisas, a dinâmica, a logística, como isso tudo, a gente aprende muito. Uma visita dessa nos ensina, nos inspira, até trazer coisas para dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do escritório. Então, a questão da precisão, da organização, né? Do que realmente a gente sabe que a gente vai ter. Sabe aquele padrão que não muda? Você vai ter aquele padrão, você viu aquilo e você vê aquilo em vários lugares, é o mesmo padrão, não muda, entendeu? Eu acho que isso é um grande diferencial. E Magda, falando em fornecedores, né, diversos, não só de planejados, de marcenaria, nos seus projetos já aconteceu de um fornecedor ele elevar o nível do seu projeto com a entrega? Sem dúvida! Sem dúvida, isso acontece no cotidiano da gente. É tanto que a gente se preocupa muito em quem vai tirar as nossas ideias mirabolantes do papel. Porque a gente inventa cada coisa. Eu vivo muito o dia a dia da obra, né? Eu acompanho muito de perto os projetos do escritório. É tanto que assim, eu tenho um limite que eu atendo. Por quê? Porque eu, né, diretamente gosto de acompanhar. Eu acho que nada como o olhar do criador, sabe? Em todo esse processo. E tem assim, fornecedores que são um verdadeiro presente dos céus na vida da gente. Entendeu? A gente eleva o padrão da entrega, né? E da experiência do cliente. Perfeição, mais uma vez, eu já falei disso, perfeição não existe, só o criador. Esse é perfeito, as obras dele são perfeitas. Mas perfeição, gente, não existe. Mas Toda obra vai ter problema, Magda? Quase toda obra vai surgir. Vai ter alguma coisinha, vai surgir, né? Alguma coisa que a gente vai ter que agir. A diferença está em como que os fornecedores, como as pessoas da obra estão envolvidos. Não só o arquiteto, não só o criador, mas também quem está junto com ele. O pessoal da obra, porque envolve tudo, né? A fase do móvel ela já está no final de uma sequência de trabalhos. E se teve falha lá atrás, vai atrapalhar o mobiliário. E essa falha ela só é vista no finalmente. E imagina resolver um BO de obra já nos finalmente. E ninguém gosta disso. Acontece? Acontece. Mas como é que esses fornecedores e essas pessoas, teus parceiros, reagem a essas situações é que é também um grande diferencial. E quando você trabalha com a Criare, o que muda para você na entrega? Eu acho que o comprometimento de entregar aquilo que a gente fechou com o cliente, a satisfação do cliente, a experiência, né, que o cliente vai viver com a empresa, sabe? Como você disse, problemas acontecem? Acontecem. Mas como é que esses problemas são resolvidos? Como é que essa crise, se ela existir, como é que ela é gerada, né? Como é a gestão disso dentro da obra? Então eu acho que a Criare, eu já vivi excelentes momentos com a Criare, já tive entregas maravilhosas. Aconteceu algum percalço aqui ou ali? Como não? Eu acho que é um reflexo de tudo. Desde da personalidade do cliente, ao nível, ao grau de dificuldade de execução, há uma série de questões que às vezes estão alheias à nossa vontade. Mas ter comprometimento e responsabilidade, sabe assim, chamar para si e dizer assim, a gente resolve, a gente vai resolver, a gente só vai, né, só vamos entregar quando o cliente estiver satisfeito, isso faz diferença, porque tem gente que desiste, né? Tem gente que vai dizer assim, nossa, que cliente exigente, nossa, mas esse cliente, ninguém nunca reclamou disso. E daí, se aquele cliente não está satisfeito, eu preciso fazer com que aquele cliente fique satisfeito. Porque senão é para isso que a gente trabalha, né? Todo mundo, um time enorme trabalhando pela satisfação dos nossos clientes. E agora vamos falar sobre mitos e verdades. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder. Hoje, o arquiteto precisa ser mais gestor do que criativo? Verdade. Verdade.
E eu respondo com muita dor no meu coração, mas é verdade. E eu vivo esse processo. Durante muito tempo, eu não quis sair da criação. Eu queria assumir 100% da criação. Mas você não avança, você não evolui, se você não acreditar. E aí é treinar, é ensinar e ter pessoas que pensam como você e participem dessa criação junto com você. Senão não funciona. E detalhe técnico, importa mais do que o conceito? Acho que sim. Sim. Verdade. Verdade, porque eu posso ter um conceito que tecnicamente seja impossível de resolver, ou nem que não seja impossível. Pode até haver uma possibilidade de resolver para entregar aquela estética, aquele conceito, mas se isso for tirar a segurança, a funcionalidade, a durabilidade e uma série de questões que são muito importantes, de que vale um conceito que não funciona no dia a dia? E sem execução de qualidade, não existe projeto de alto padrão? Verdade. Verdade, porque não adianta eu ter o melhor material do mundo, se ele for mal executado, o dinheiro do cliente foi para a lata do lixo. A gente precisa de boas execuções, né? A gente precisa que a execução de um projeto que foi criado, que foi pensado de uma forma tão especial, tão singular para aquele cliente, né, de uma forma bem personalizada. Se aquela execução não tiver altura, o cliente vai se frustrar. Nós vamos nos frustrar. Sai todo mundo frustrado, sai todo mundo triste, né? Porque tipo assim, a gente vai dizer, cara, tinha tudo, sabe, para ser perfeito. Né? Porque a gente podia fazer com que aquilo liberasse a perfeição. E aí, na hora, a execução falha. E isso é terrível. A pior experiência para um arquiteto é confiar em alguém, né? Um projeto que ele tem maior apreço, obviamente, porque a gente é responsável por aquilo, e a gente se frustrar. Não é o cliente não é o cliente que sofre mais. Eu sofro mais do que um cliente nessas situações, sempre. E agora, uma realidade aí do dia a dia, né, de tudo aquilo que está por trás dos projetos. Você já recebeu um pedido inusitado de um projeto? Já. Já? Já recebi vários pedidos inusitados. Aí eu digo assim, eu não digo que eu não vou fazer, né? Eu vou atrás de uma solução e eu fico, meu Deus, como é que eu vou colocar isso em prática? Tipo de luminárias que lembrem uma aranha, eu já recebi um pedido desse. De ambientes que, de cara, eu acho que eles não vão funcionar muito bem e eu já vou ter que preparar o cliente para a gente, pelo menos, evoluir naquela ideia dele. E de ambientes que eu já até disse não, porque não combinava com aquilo que, sim, com o meu posicionamento, com meus valores, etc, etc. Certo. E assim, tem algum detalhe que, mesmo ele sendo pequeno, né, que passa ali despercebido, mas que tem um grande impacto na execução? Eu acho que, para mim, eu sou a louca do dimensionamento. Se a gente dimensiona as coisas, elas não são dimensionadas assim de forma aleatória, né? Alturas ou mesmo tamanhos, padrões, eles são dimensionados por uma razão, né? Muitas vezes até da ergonomia. E a gente, como trabalha com um projeto muito personalizado, a gente pensa, inclusive, na altura do cliente, em quem vai usar. E quando aquilo sai fora, quando as pessoas não levam aquilo a sério, é um problema, Assim como até os padrões, sabe? Você define uma paleta porque o arquiteto é o único que tem a competência para ver o todo, né? Obviamente que a gente tem vários atores dentro de uma obra e muitos deles têm essa competência também. Mas o arquiteto, ele é quem vê tudo, sabe? Ele fecha os olhos e ele vê tudo. Consegue imaginar. Ele consegue imaginar tudo. E quando tem algo que ele planejou e que o cliente resolveu substituir, ele já sabe que aquilo ali não vai ficar legal.
Então isso realmente também afeta. E assim, o que mais gera uma dificuldade hoje para você na execução dos projetos? Mão de obra especializada, porque a nossa mão de obra local, principalmente, ela cobra como uma mão de obra super especializada, mas na hora da execução é que a gente vê que as coisas não são assim, não são tão especializadas. Agora, antes da gente avançar, eu queria trazer um tema que tem ganhado cada vez mais espaço dentro do nosso mercado, que é a forma como os profissionais se conectam e constroem relacionamento. Hoje, existem plataformas que vão além do comercial e realmente criam experiências, troca, proximidade entre profissionais e marcas. O Clube Casa Design é um desses movimentos, conectando arquitetos, designers e lojas em uma rede que movimenta o mercado de uma forma muito integrada. E como, Magda, você já faz parte disso, eu queria ouvir de você como que é essa sua experiência, como que começou essa sua experiência com o Clube Casa, o que você já vivenciou. Interessante a experiência com o Clube Casa. Começou com você. E foi o primeiro parceiro do Clube Casa. E aí o clube surgiu no Maranhão, é um clube nacional e a gente sabe que tem uma abrangência diferenciada. E algumas lojas que encararam também esse desafio e uma nova forma, de gerir todas as questões relacionadas ao nosso universo. Para mim a experiência foi boa porque a gente, querendo ou não, a gente tem, assim, como que eu posso explicar da melhor forma? A gente tem um reconhecimento daquilo que a gente está fazendo, entendeu? A gente tem uma plataforma que une atores de um mercado que é extremamente relevante para a gente, para o Estado, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e transforma isso em experiência, aprendizado, programas onde a gente traz gente de fora que a gente facilmente não teria acesso, ou experiências fora daqui também que nós não teríamos acesso no nosso cotidiano, a publicação, por exemplo, em que a gente sai daqui da esfera, a gente sai da esfera do Maranhão, Então, querendo ou não, isso pulveriza, aquilo que a gente faz e produz no Maranhão. E olha, eu já morei na França, eu estudei na França, eu fiz Belas Artes na França, mas eu não troco a experiência que eu vivi na França pelas experiências vividas aqui, pela formação que eu tive na Universidade Estadual do Maranhão, pelos parceiros que eu tenho nesse lugar. Então, às vezes, a gente valoriza muito o que é de fora, e a gente não valoriza o que é nosso. E eu acho que o Clube Casa aqui, ele veio para mostrar ao mundo um potencial que a gente tem grandioso aqui no nosso estado. Um potencial gigantesco, Com certeza, a gente vem fazendo um trabalho aí, destaque a nível nacional. E falando um pouquinho dessas entregas, Magda, queria a gente falar um pouquinho do projeto que foi ali, destaque no Clube Casa Home. A gente teve esse projeto que eu tive o prazer de executar, a Criare teve o prazer de executar. Queria falar um pouquinho da história desse projeto, da execução, dos clientes, dessa conexão. Excelente ter tido esse projeto como destaque. Primeiro porque são clientes que eu conheço de muito tempo, são pessoas que eu tenho uma relação mais próxima, são pessoas que, não precisam nem me dizer o que querem, sabe? Aquela reunião de briefing, ela é muito pequena, ela é muito concisa, e a gente já conhece, já sabe o que quer. E a gente tem uma forma de trabalhar muito peculiar e a gente conseguiu colocar eles em uma fase de vida que eles estavam almejando por aquilo. Então, preparamos o apartamento para o momento da vida deles, onde os filhos não estavam mais pequenos, já estavam crescendo. Então, eles disseram assim, agora a gente pode fazer um investimento durável nesse apartamento, Porque dependendo das famílias, esse primeiro investimento na primeira infância, nem sempre eles querem investir porque eles querem mesmo dar mais liberdade. E assim, crianças e crianças, Tem aquelas que se comportam dentro de uma casa como um adulto, mas tem outras.
E no caso deles, não, os meninos já estavam crescendo, eles já estavam no momento onde eles realmente queriam, né, um momento novo para o apartamento. E foi muito gostoso participar disso, né, O projeto ficou lindíssimo, né? Ter esse projeto como um destaque, né? Ficou a cara dos clientes, é a né? cara Muita dos personalidade. clientes. Me representa muito esse projeto, porque representa muito o que eu penso, né, e como eu trabalho, né? E esse projeto, ele realmente veio para coroar um momento daquela família e ele reflete aquela família. Eu acho que é um projeto cheio de singularidades, assim, um projeto que tem alma, né? Você sabe que ali não foi um projeto feito para fazer foto para uma revista. Apesar de terem ficado dignos de não, revista. Ele não foi pensado para fazer foto, porque existe isso no nosso mercado. Não, aquele projeto ele foi pensado para aquela família, né? E o resultado ficou muito bom e ele alcançou a relevância que alcançou. E Magda, assim, para você, qual que é a importância, né, da iniciativa de programas, de campanhas como essa do Clube Casa, uma publicação na revista? O que você acha que isso representa para o mercado? Eu acho que isso mostra principalmente nos mostra, né? É uma vitrine. É uma vitrine, muitas vezes a gente está ali trabalhando no dia a dia e ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que a gente faz, né? Ninguém conhece. Então, assim, é visibilidade, sabe? É uma vitrine. Então, assim, basicamente é isso, é mostrar um pouquinho daquilo que a gente vive dia após dia. E assim, agora para a gente finalizar aqui, queria conversar um pouquinho com você sobre o futuro do morar, que está sempre aí em constante, né, movimento e em transformação. O cliente hoje, Magda, para você, ele é mais exigente ou mais indeciso? Eu acho que mais indeciso. Exigente o cliente sempre foi, mas talvez o leque de oferta, né? Quanto mais oferta a gente tem, quanto mais possibilidade de escolha, nós mulheres, se a gente tem muita roupa no guarda-roupa, a gente fica em dúvida. Se a gente não, eu só tenho essa opção, pronto, entendeu? Então eu acho que mais que uma questão de um leque de ofertas mesmo, né? Hoje a gente tem um universo de possibilidades materiais, né? Muita coisa que está aí à nossa disposição. E se a gente realmente não souber o que quer e não tiver um profissional, né, que capacitado a orientar da melhor forma possível, a gente se perde no meio do caminho. E falando de tendência, né? O que você acha que vai desaparecer aí nos próximos anos? Eu acho que tudo aquilo que marca muito uma data, ele naturalmente ele desaparece, sabe? Tudo que é muito marcado do tempo. Eu falo pensando em questões de materiais, por exemplo, né? Quando algo surge, porque a indústria se permitiu fazer aquilo, porque existe hoje uma tecnologia que consiga produzir aquilo, obviamente que aquilo vai ser produzido mais em massa. Mas a própria indústria já percebeu que a industrialização ela não pode se separar daquilo que é o mais natural possível. Recentemente estive na feira e o que a gente percebe? Uma evolução dessa tecnologia para tornar as superfícies o mais próximo possível das superfícies naturais. Porque, querendo ou não, por mais que a gente evolua e siga por um caminho altamente tecnológico, uma hora a gente volta para aquela essência. Para a nossa essência, sabe? Então, tudo aquilo que é natural, o mais natural possível, o que torna os ambientes mais aconchegantes, aquilo tende a permanecer. E aquilo que é muito tecnológico, que nos distancia da nossa essência, né? Da casa da avó, sabe? Das nossas memórias, aquilo com certeza... Memória afetiva mesmo, né? Aquilo não tem uma vida muito longa. Magda, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Além de te agradecer, quero deixar aqui um espaço para você falar uma palavra, uma reflexão, algo que traduziu hoje nossa conversa aqui para você. Imagina, Fernanda, foi um prazer estar aqui contigo. É sempre um prazer ter você presente nas minhas montagens. A gente sabe que, né, tudo vai sair bem. E o que eu posso dizer? É que a arquitetura, ela não é despesa.
A arquitetura, ela é qualidade de vida, né? E que as pessoas olhem para a arquitetura imaginando que é o grande investimento, sabe? Investir na sua casa, investir no lugar onde você, sabe, onde é o teu refúgio. Esse é o principal investimento da vida de uma pessoa. A gente investe em tantas coisas, né? Mas assim, o nosso principal investimento é a nossa casa, porque vai refletir na nossa vida como um todo. Na qualidade de vida, na nossa saúde, nas nossas relações familiares, em tudo. Então, investir na casa, sabe, é o meu conselho, invistam em suas casas. E com bons profissionais, né, com que bons vão profissionais. conseguir executar ali, colocar ali, tirar do papel todo aquele sonho, né? Com certeza, com certeza. Tirar aquela coisa de que arquiteto é um artigo de luxo, não. Você vai fazer um investimento e você precisa de alguém, né? Quando você vai ao médico, você procura um bom médico, né? Quando você vai a um advogado, você procura um... Que é uma pessoa referência. Você tem sim que ter um profissional que seja referência, né? Que seja um profissional da sua confiança, que você admire o trabalho dele e tenha certeza que essa pessoa vai ser a pessoa ideal para acompanhar no processo do início ao fim. E para você que nos acompanhou aqui hoje, continue com a gente no próximo episódio. Espero você! Audio Jungle.